Palmeiras faz jogo treino em plena Libertadores. Ator americano de Todo Mundo Odeia o Chris acompanhou o jogo e postou em suas redes sociais, e os palmeirenses já foram lá bajulá-lo. O Palmeiras faz com que a fase de grupos se torne simples e objetiva, garantindo vantagem física e mental para as próximas partidas, e a menos de um mês do Mundial, o Palmeiras já faz os preparativos no grande evento do ano, que é a Supercopa do Mundo de Clubes 2025. Tudo isso nesse vídeo, e um detalhe importante que você não viu no jogo de ontem, eu vou trazer para vocês aqui. Bora pro vídeo! Pessoal, então para falar já do jogo de ontem, o Palmeiras jogou protocolarmente um jogo treino diante do Bolívar. Já no primeiro jogo, onde o Palmeiras vence o Bolívar, com todas as dificuldades da altitude, já dava para perceber o nível do time do Bolívar, que nos últimos anos não é um bom time. Teve recentemente bons times que o time do Bolívar montou, mas para esta temporada o time era bem fraco. E aí, bastou apenas 12 minutos e o Palmeiras já tinha o placar garantido de 2-0. Aos 5 minutos, abre o placar com o Murilo e aos 11 minutos, fecha o placar com o Facundo Torres, que voltou a jogar e a jogar bem. O Palmeiras conseguiu achar uma boa mescla de bons jogadores para fazer esse ataque funcionar muito, mas muito melhor do que no ano passado. E aí, foi só toque de lado, passa o tempo, coloca novos jogadores. O Palmeiras fez de novo a entrada do Luigi para dar ritmo pro moleque, para ver como ele vai se dar bem ou não aqui no time do Palmeiras. E bastou aí enrolar, e aí o juiz finaliza o jogo e o Palmeiras garante já com uma rodada de antecedência a vaga geral de melhor time, melhor colocação na Libertadores, garantindo assim até a semifinal, se caso o Palmeiras chegar até lá, jogar em casa, jogar no Allianz Parque, o jogo da volta. Com isso, todos os outros times agora olham para várias disputas, tá? E se você for olhar principalmente os times brasileiros, nós temos o Flamengo ainda brigando para classificar ou não, nós temos também o Botafogo numa dificuldade um pouco maior, que depende de uma vitória para poder classificar. Bahia e Internacional vão disputar uma vaga. Quem vencer leva essa vaga. Hoje o Internacional leva vantagem diante do Bahia. E aí, um empate, provavelmente você coloca o Internacional classificado. Então, a Libertadores para a última rodada tem muita coisa para acontecer. E o Palmeiras já está completamente tranquilo. Não pode nem ser alcançado na pontuação, tá? Não dá nem para pelo menos brigar ali por saldo de gols, nada. Ninguém pode alcançar o Palmeiras, que chega à quinta rodada com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Para muitos, não fazendo um bom jogo, mas um jogo defensivamente consistente e no ataque que resolve de forma rápida. Não é aquele time que tem 30, 20, 10, 15 chutes a gol e cria com um volume muito grande, mas quando cria com 3, 4 jogadas dentro da área ou de aproximação, consegue fazer os gols e resolver as suas partidas. E como eu falei para vocês no começo do vídeo aqui, um ator americano esteve presente lá no estádio do Palmeiras, né? Foi uma visita, não foi nada... o Palmeiras tem feito aí nos últimos anos várias campanhas, né? Com alguns filmes, com alguns atores, vou mostrar algumas. Recentemente o Palmeiras fez uma campanha com o pessoal do Minecraft, né? Saiu alguns posts, saiu algumas referências nas redes sociais do Palmeiras ao filme Minecraft, mas... nessa noite contra o Bolívar, o ator Terry Crews, né, que faz o pai de Todo Mundo Odeia o Chris, o Julius, e também fez papéis em As Branquelas e outros filmes mercenários, estava lá no jogo do Palmeiras junto com a sua esposa e fez ali um evento, né, ele estava no camarote participando, está fazendo algumas visitas aqui no Brasil para promover a marca que ele trabalha, né, que é a Shopee. Ele tem há bastante tempo feito propagandas com a Shopee, marcou o Palmeiras, marcou a FIFA e o Palmeiras foi lá e repostou essa foto aqui com a camisa do Palmeiras e ele falou que amou o jogo, gostou aí de ver o Palmeiras jogando e deu sorte, né? O Palmeiras conseguiu aí garantir a classificação geral na Libertadores. É legal trazer essas oportunidades que o Palmeiras tem feito muito bem isso, né? De trazer atores, trazer pessoas de fora do mundo do futebol para dentro da realidade Palmeiras. E com isso, a marca Palmeiras fica conhecida. Se vocês forem lá nas redes sociais do Terry Crews para ver o que ele fez recentemente, ele estava num jogo do Como, né? Um time onde o Felipe Jack do Palmeiras tem um jogador lá emprestado. E ele estava com o Thierry Henry. Ou seja,
também agora o Palmeiras está atrelado às redes sociais dele, o que é legal para a marca Palmeiras ser difundida aí para o mundo e grande, né? Colocar ainda mais em um patamar elevado o produto Palmeiras. Falando de novo do jogo, a briga agora é como manter o foco na Libertadores para não deixar relaxar o time e até mesmo nas outras competições. Por quê? O Palmeiras já com essa classificação antecipada com uma rodada, tá? Não é que o Palmeiras se classificou para a próxima fase com uma rodada de antecedência. O Palmeiras tem a classificação geral com uma rodada de antecedência. Nem River, nem Flamengo, nem Botafogo, ninguém pode alcançar o Palmeiras mais na pontuação. E aí o Abel já procurou falar para que assim, vamos fazer uma rodagem no elenco para poder deixar todo mundo motivado e não baixar o ânimo também nas outras competições, tá? Como a Libertadores, já falado pelo Abel em alguns momentos no ano de 2025, seria a principal disputa, o Palmeiras consegue essa classificação com antecedência e isso pode gerar nos atletas um relaxamento natural. Mas o Abel já está rodando o elenco para fazer com que esse relaxamento natural não aconteça e assim diminua qualquer tipo de pressão que o Palmeiras tenha para jogar os próximos jogos. No Brasileirão agora o Palmeiras enfrenta o Bragantino e para isso já não acontecer de relaxar, o Palmeiras vai rodar mais uma vez o elenco para preparar para a próxima rodada da Libertadores e também para enfrentar o Flamengo na próxima semana, no próximo fim de semana, onde vai ser um jogo muito importante. Antes de ir para o Mundial, quem sabe garantindo ainda mais uma pontuação que o coloca definitivamente destacado na primeira colocação do Campeonato Brasileiro também. Conseguiu essa liderança na geral da Libertadores e seria muito interessante conseguir colocar mais uns pontinhos na conta para se destacar ainda mais na liderança do Brasileirão. Uma coisa importante, Marcos Rocha entrou de titular no jogo de ontem e foi bem, tá? O Marcos Rocha consegue fazer bons jogos quando os times são mais simples de se jogar, né? Não dá para contar com o Marcos Rocha quando os jogos são de alta intensidade, de alta pressão, com constante jogo do lado dele. Ontem o time do Bolívar pouco atacou, pouco se movimentou pelo lado do Marcos Rocha e quando conseguiu fazer as jogadas ali no lado dele, o Marcos Rocha foi muito bem. Esse era um detalhe importante, tá? O Giai vinha de uma sequência e agora já conseguiu um reserva pro lugar dele para poder, pelo menos nos jogos alternativos, vamos dizer assim, do Palmeiras, não forçar demais com o Giai. Então a volta do Marcos Rocha é uma coisa importante que eu tinha separado para vocês no começo do vídeo, que eu falei que tinha uma informação, é isso. O Palmeiras consegue agora também ter um jogador para a posição do Giai, que vinha fazendo bons jogos, mas o Giai tem um sério problema de ser muito forte fisicamente, então ele não vai para o jogo meia boca, ele não é aquele cara que maneira dentro de jogo, principalmente pela sua idade, né, um jogador mais jovem, ele tá todo o tempo ou correndo muito atrás do lateral, correndo atrás muito do ponta, do meio campo, ele coloca muita pressão no seu jogo e isso acaba principalmente com as sequências de jogos absurdas que o Palmeiras vai fazer neste ano de 2025, colocaria um ponto de problema para o Palmeiras poder repor o Giai se porventura acontecesse alguma coisa. Mas com a volta do Marcos Rocha e voltando bem, já dá para ver que o Palmeiras conseguiu também ter um problema a menos para resolver na sequência do seu calendário. Outra coisa que eu queria trazer para vocês também é a questão Rafael Veiga. Entrou mais uma vez em campo e mais uma vez, como eu falei para vocês num vídeo recente, o ciclo para mim do Rafael Veiga está terminando. Ele deixa o jogo mais muito lento. Rafael Veiga tentando fazer a posição de meia, não consegue dar dinâmica ao jogo, não consegue acelerar mesmo para dribles. O Rafael Veiga nunca foi esse cara do drible, né? Muita gente acha o Felipe Anderson lento, mas o Felipe Anderson ainda tem essa questão do drible. Ele consegue em poucos espaços sair da marcação e fazer jogadas, principalmente de linha de fundo ou de aproximação para a entrada da área. O Rafael Veiga vem muito mal e muito lento. Eu sei que tem a questão da lesão do ombro, mas uma lesão na parte superior do corpo não daria para deixar o jogador tão lento assim ou tão sem ritmo assim. Nas partes inferiores, né, joelho, tornozelo ou coxa, claro que o jogador tem um problema de mobilidade, mas na parte alta, nos membros superiores, não era para o jogador sofrer tanto assim com a falta de sequência, com a falta de ritmo. Para mim, o Veiga tem que ser aquele cara para os jogos protocolares.
como foi o de ontem, e mesmo assim ele não conseguiu desempenhar um bom futebol, jogar bem com a bola no pé ou acelerar o jogo do Palmeiras, tanto que depois da entrada dele o Palmeiras ainda diminuiu mais a sua questão de ataque ou de finalização, o que atrapalha, por exemplo, o Flaco Lopes, que sempre entra nesses casos, principalmente nesses jogos que ele é o reserva, né? Ele acaba entrando e aí não tem grandes oportunidades de fazer o gol. Outra coisa e uma coisa que revoltou muitos torcedores palmeirenses no jogo de ontem, nós tivemos 2 lances, vou trazer um print desses 2 lances aqui pra vocês. Teve um lance com o zagueiro do Bolívar, onde ele tenta um soco, né? Uma cotovelada, um empurrão com o braço dentro da área no Vitor Roque e nada marcou o juiz. Para mim ali, foi um lance de pênalti e cartão vermelho. Por quê? A bola já estava em jogo e foi uma agressão simples direta. O jogador não tenta uma disputa de bola, o jogador não tenta atingir, sei lá, o goleiro ou qualquer disputa de bola que havia ali naquela posição. Simplesmente ele vai direto na parte de lado, aqui na costela do Vitor Roque e acerta uma cotovelada, um soco, uma abraçada ali, que pra mim claramente é um lance de agressão e claramente foi um lance de pênalti. Pra falar de pênalti também, teve um outro lance onde o Vitor Roque sai cara a cara, uma bola que quica no meio campo, vai pra ele poder sair cara a cara com o goleiro e claramente ele sofre um empurrão pelas costas, na lateral, né, da lateral da costela do Vitor Roque. Claramente assim, você vê o zagueiro com as 2 mãos empurrando o jogador e ali mais uma vez, era uma questão de expulsão e uma questão do Palmeiras poder bater um pênalti, fazer um terceiro gol ali. E claro que não interferia no placar, nem até mesmo na classificação geral. O Palmeiras conseguiria isso de qualquer outra forma. Mas a gente precisa ficar atento a esses tipos de lance na Libertadores, que é um jogo mais corrido. E eu gosto. A arbitragem da Libertadores tem deixado o jogo correr mais. Não marca aquelas faltinhas. Não é qualquer lance de contato que os juízes marcam. Mas nesses 2 lances, tanto o VAR quanto o juiz de campo errou e errou feio. Seriam 2 expulsões no mínimo, né? Claro que dependendo do que acontecesse no primeiro pênalti, talvez não teria essa segunda oportunidade de pênalti ou até mesmo de expulsão, porque poderia já estar um 3-0 e o time do Bolívar ter abandonado o jogo de vez. E o zagueiro que meio que arrumou uma confusão com o Vitor Roque, ele tava com um corte na boca, mas eu não consegui identificar, tá? Peço até pra vocês aqui, aproveitando que a gente tá falando de deixar aqui nos comentários, se você viu o que o Vitor Roque fez, já se inscreve no canal aqui, vamos discutir um pouquinho mais sobre Palmeiras, sobre seleção brasileira, sobre o futebol no geral. Eu não consegui achar o momento em que ele toma um soco, ou uma cotovelada, ou um trombão, ou sei lá, né? Ou uma mão que escapa, sei lá, uma cabeçada, qualquer coisa do tipo, que machucou a boca. Apesar dele estar sangrando, pra mim, na visão ali que eu consegui interpretar na hora do lance, porque foi uma disputa de bola meio que o Vitor Roque, goleiro, e esse zagueiro. Eu acho que alguma coisa do goleiro sobrou no rosto do zagueiro do Bolívar. Então o próprio goleiro do time dele o acertou e eu acho que ali na confusão ele achou que foi o Vitor Roque. Nesse momento ele vai pra cima do Vitor Roque, o acerta com uma cotovelada, com um soco ali na costela, e aí o juiz simplesmente não marca nada, nem cartão amarelo, tá? O que pra mim foi mais bizarro ainda, tá? Ele meio que chamou os dois pra conversar e falou, vamos jogar bola e vambora. Então esses 2 lances assim me deixou um pouquinho chateado, mas não interferiu em nada no placar e nem mesmo na classificação do Palmeiras geral na Libertadores. Jogo protocolar, jogo para mostrar a força do elenco do Palmeiras, que foi mais uma vez com alguns jogadores alternativos para essa partida, conseguiu fazer uma boa mescla para descansar os jogadores e bastou 12 minutos para resolver o placar e aí usou o resto do tempo de jogo para simplesmente dar rodagem para seus outros jogadores e descansar os jogadores jogando bola dentro do Allianz Parque. Um ponto negativo para a torcida do Palmeiras é, mais uma vez, o nosso estádio, mais uma vez o Allianz Parque não estava lotado em jogo de Libertadores. Precisamos urgentemente resolver esse problema. Teve agora recentemente o jogo contra o São Paulo na Arena Barueri, onde o estádio estava abarrotado de gente. Teve uma política de prática de ingressos mais baratos. Eu acho que a diretoria do Palmeiras precisa rever isso, principalmente em jogos da Libertadores. O Allianz Parque tem que estar abarrotado de gente, pressionando o adversário, que isso é muito importante para os jogadores do Palmeiras e até mesmo para o clima, para não deixar baixar essa vontade de ser tetracampeão da Libertadores. Foi um bom jogo, foi um jogo que o Palmeiras fez o que precisava, resolveu, guardou na caixinha e foi descansar para as próximas competições e para os próximos jogos que vão vir. Fala aí para mim, torcedor, o que você achou desse jogo contra o Bolívar? Foi o suficiente?
Você gostou, não gostou? Jogo muito lento, muito rápido, bom, ruim? Deixa aqui nos comentários. E você, torcedores de outros times, está temendo o poderoso Verdão que está se formando? Com um ataque assim, que pra mim hoje não existe ataque melhor no Brasil quando se fala de titulares e reservas, porque o Palmeiras tem Vitor Roque, Paulinho, Flaco, Felipe Anderson, Estevão. Quando se fala de titulares e reservas, para mim o ataque do Palmeiras hoje é o mais forte do Brasil. Dito isso, será que o Palmeiras consegue levantar 1, 2, 3 taças esse ano? Não sei. Quem sabe um título do Brasileirão, um título da Copa do Brasil, ou os 3, né? Colocando a Libertadores, e quem sabe onde o Palmeiras pode chegar no Super Mundial de Clubes agora no meio do ano. É isso. Um abraço e eu